Olá, que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, amém? No caminho, que o Senhor te guarde, amém? Guarda a sua saída e a sua entrada, no nome de Jesus, glória a Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E eu coloco você no esconderijo do Altíssimo, que você seja abençoado por Deus, que o favor do Senhor entre na sua vida nesse momento, que você tenha sabedoria, tenha discernimento e entendimento para ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, que é o Fé em Deus. Glória a Deus, aleluias. E eu acredito que essa palavra, no dia de hoje, vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. A palavra que eu tenho hoje para você é Provérbios 1:7, que diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? E o que essa palavra quer dizer? Que os passos, que nós devemos dar passos para ter uma vida de sabedoria. Amém? Passos com Deus. Glória a Deus, aleluias. E para isso, nós precisamos de entender que não existe verdadeiro conhecimento sem Deus. Glória a Deus, aleluias. E que o temor de Deus, como diz a palavra, o temor do Senhor significa o quê? Muitas vezes as pessoas acham que temor é ter medo do Senhor, e não é. O temor do Senhor é reverência, é respeito, obediência, reconhecer sua autoridade e colocar Deus em primeiro lugar. Amém? E é isso. E a palavra também fala que o temor de Deus é o princípio. Princípio não é o começo. Princípio é uma base, é um alicerce, é um fundamento. Entendeu? Onde que, ou seja, em outras palavras, é assim, ó, o temor do Senhor é a base do conhecimento, é o fundamento do conhecimento. Entendeu? Então, o temor do Senhor, o respeito, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é a base do conhecimento. Glória a Deus. Então, ou seja, não adianta a gente ficar achando que só estudar vai nos tornar uma pessoa bem-sucedida. Não. Primeira coisa, você tem que colocar Deus na sua vida, entendeu? Primeira coisa é colocar Deus nas nossas vidas. É isso que nós temos que entender, porque ela é a base do conhecimento. Glória a Deus. Então, assim, de acordo com isso, nós teremos, é o que diz o versículo. Assim teremos sabedoria, disciplina e conhecimento que só Deus pode nos dar. Amém? Ninguém mais pode nos dar. Porque a gente pode estudar, mas quem nos dá o verdadeiro conhecimento é Deus. Amém? Então, como podemos aplicar isto na nossa vida? Se temermos ao Senhor, tomamos decisões melhores, evitamos caminhos errados, e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Amém? Mas, é o que eu disse, não significa que não teremos aflições, coisas boas e coisas ruins. Amém? Mas o importante é que nós temos o temor de Deus. Entendeu? Então, a sabedoria, ela só começa quando nós reconhecemos a nossa dependência em Deus.
Amém? Por isso que é o temor de Deus, a dependência, a obediência, entendeu? Colocar Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos trocar as ordens. Deus em primeiro lugar, a família e depois as demais coisas. Amém? Então, porque o mundo ensina que você precisa depender de você mesmo. Entendeu? Que o mundo ensina isso pra você. Ah, você não precisa de ninguém, você só precisa de você pra fazer as coisas. Não, mentira, você não precisa só de você. Você precisa da primeira coisa, do primeiro... A primeira coisa que você precisa é de colocar Deus na sua vida e no centro e acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas isso não significa que você não deve amar as outras pessoas. Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu marido, seu esposo, seus filhos. Não. É o que eu tô te falando. Mas primeiro a gente deve amar a primeiro e temer ao Senhor. O Senhor é todas as coisas. Primeira coisa é o Senhor. É Ele que tem o poder. É Ele que é soberano. É Ele que é o Criador do céu e da terra. Amém? E depois as demais coisas. Que vem a família, o trabalho, o propósito, enfim. Demais as outras coisas. Mas a primeira coisa é Deus. Amém? Porque é Ele que é o cabeça de tudo. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia, ela nos ensina que precisamos depender do Senhor. É Ele que vai dar tudo o que nós precisamos. Glória a Deus. Porque os insensatos, rejeitam a sabedoria e a disciplina. Só que ser insensato não é aquele que não tem inteligência. É aquele que escolhe viver sem Deus. Amém? Isso é um insensato. Porque esse que não quer, que quer viver sem Deus, ele não aceita conselho, ele acha que sabe tudo, sempre tem razão, não aceita correção, não gosta de limites e não muda de comportamento. Amém? Isso é o que acontece, né? Com uma pessoa insensata, né? Mas com o temor do Senhor é totalmente diferente. Nós aprendemos a amar as pessoas, amar o próximo, a amar a todos que cruzam na nossa vida, entendeu? Entender que dependemos do Senhor em primeiro lugar, mas que também dependemos das pessoas. Amém? Aprendemos a perdoar também, porque as pessoas vêm fazendo coisas pra gente, mas a gente acaba perdoando, entendeu? Administrar com responsabilidade as finanças, né? Evitar dívidas desnecessárias, entender que tudo pertence a Deus, agir com honestidade sempre no trabalho ou com qualquer outra pessoa. Tudo pertence a Deus e entender que tudo pertence a Deus. Cumprir sua palavra. Trabalhar com quem serve o Senhor, entendeu? Então, às vezes o Senhor coloca a gente no meio de situações que às vezes tem pessoas ali que não servem ao Senhor. Mas nós temos que estar ali, porque assim como Jesus, ele esteve com pecadores, nós também. Amém? Não é porque nós somos cristãos que nós temos que ficar numa redoma de vidro e esperar lá Jesus voltar para nos levar. Não, a gente tem que conviver com todo mundo, entendeu? Seja a pessoa cristã ou não cristão. Nós temos que respeitar a todos e respeitar as religiões, respeitar as suas crenças e viver em paz. É isso que o Senhor Deus quer. Amém? E o que nós devemos fazer é orar por essas pessoas que não são ainda, que trabalham com a gente, ou que são nossa parentela e ainda não é cristão.
e nós temos que orar por eles para que Deus venha encontrá-los, entendeu? Para que Deus venha fazer com que eles tenham um encontro com Deus. Amém? Então, buscar a santidade, né? É muito importante a gente buscar a santidade em Deus. Desenvolver intimidade com Deus. E aprender a ouvir a sua voz. É o que nós devemos fazer em muito. Aprender a ouvir a sua voz. Porque Deus, ele não fala somente através da palavra, ele fala através de tudo. Entendeu? Ele fala através até da pessoa que não é cristão, que está do seu lado, às vezes ele pode estar falando com você por alguma coisa. Por isso que nós temos que aceitar todas as coisas, mas só não aceitar coisas negativas, é claro. Mas aceitar coisas que às vezes vêm das pessoas, correções que a gente faz, às vezes, porque às vezes a gente não pensou direito. Então, nós devemos aceitar, porque é Deus falando com a gente ali. Amém? Devemos entender isso. E talvez você esteja buscando respostas na sua vida. E acredito que este vídeo pode ser a sua solução. Porque comece colocando Deus no centro da sua vida. E todas as áreas começarão a encontrar seu devido lugar. Glória a Deus. Pode ter certeza. Portanto, o temor do Senhor não se limita na nossa vida. Não limita a nossa vida. Ele não limita a nossa vida. Ele nos dá liberdade. Mas protege e nos conduz ao verdadeiro conhecimento. Glória a Deus, aleluias. Mas a sabedoria bíblica, ela não é apenas saber o que é certo, mas ela vive de acordo com, viver de acordo com a vontade de Deus. Então, ou seja, a Bíblia, a gente não tem que saber só o que é certo, a gente tem que viver. A sabedoria é a aplicação. Amém? A sabedoria é a aplicação da palavra do Senhor na nossa vida. Aleluias! Então, quem teme ao Senhor constrói sua vida sobre um fundamento sólido e encontra direção, mesmo em tempos difíceis. Com certeza. Glória a Deus, aleluias, para essa palavra. Muito boa, não é mesmo? Aleluias! E vamos orar para que nós entendamos essa palavra e que nós possamos colocar Deus na nossa vida, colocar no centro da nossa vida. Amém? Temer ao Senhor é o nosso princípio, que é o nosso fundamento, a nossa base. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Senhor Deus Pai misericordioso, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o Senhor disse que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Glorioso Deus, aleluia. O Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que é todo soberano, tem o poder e tem a glória. Meu Paizinho querido, que o Senhor venha, Senhor, a nos colocar nessa palavra e a entender que o temor do Senhor é obedecer-te, é amar-te, é reconhecer que o Senhor está na nossa vida, é colocar o Senhor em primeiro lugar, em todas as coisas que formos fazer, colocar em oração, colocando o Senhor, eu coloco o Senhor na frente dessa situação, na frente desse problema. O Senhor me ajuda, Senhor, porque eu preciso disso. Em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver esse problema. Glória a Deus, aleluias. Querido Pai amado, que o Senhor esteja colocando a sua mão em cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que vai assistir, em nome de Jesus. Em cada pessoa, que o Senhor libere o seu favor, a sua graça. Senhor, faça as pessoas escutar a sua voz, dê sabedoria
entendimento, discernimento, Senhor, para que eles venham a escutar a sua voz, a entender a sua voz. Em nome de Jesus, glorioso Deus, aleluia. Cura também, Senhor, aquelas pessoas que têm problemas emocionais. Oh, Senhor, cuida dessas pessoas. Em nome de Jesus, essas pessoas precisam de cura, Senhor, porque eu tenho certeza que a maioria das doenças é relacionado ao emocional. Glorioso Deus, aleluia. Cura essas pessoas em nome de Jesus. Glorioso Deus. Também cura, Senhor, as pessoas que estão viciadas. Tira esse vício delas, Senhor. Dá libertação. Libertação disso. Em nome de Jesus. Tudo que é vício, Senhor, o Senhor liberta agora. No nome e no poderoso nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor querido, amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Irmãos e irmãs, que o dia de hoje seja maravilhoso para vocês. Amém? Consagre o seu dia a Deus. Consagre o seu dia a Deus, que todos os planos serão bem-sucedidos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E se você gostou do vídeo, você compartilha, você segue nas redes sociais e curte, porque aí as redes sociais vão entender que você gostou. Amém? E vai encaminhar para mais pessoas. Glória a Deus, aleluia. Que a paz do Senhor esteja na sua vida no dia de hoje e sempre. Glória a Deus, aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.